Sejam todos bem-vindos nessa segunda-feira de Carnaval, né? Que Jesus seja conosco mais esta noite de reflexão e aprendizado. Vamos agradecendo ao Pai já antecipadamente a oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos. Agradecendo a companhia dos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, né? Um abraço a todos, que o nosso carinho aqui na Casa do Caminho possa chegar até os lares desses nossos irmãos que nos acompanham pela Rede Internacional de Computadores. Muito bem, novidade aqui, nós temos a nossa cesta de Páscoa, hein? Olha só, tá vendo? Nós somos cheios de novidades, né? Está chegando a Páscoa aí, nós estamos pensando na nossa cesta de Páscoa, vai ser uma pequena rifa, uma ação entre amigos, né? Que nós vamos estar fazendo para sorteio, vai ser no dia 12 de abril, né? Temos aí um mês, né, para curtir essa ideia. 12 de abril será o sorteio de uma linda cesta de Páscoa, tá? E a gente convida todos aí a participar mais uma vez da Casa do Caminho. É só R$10, né? O convitinho, o bilhetinho para participar do sorteio, ok? Essa é uma forma da gente contribuir, né? Distribuir entre os amigos, entre os trabalhadores, os colaboradores da casa, de uma forma alegre, a gente sustentar a casa, né? Exatamente, isso aqui é para a gente sustentar nossos trabalhos sociais, não é isso? É totalmente revertido para os nossos trabalhos sociais, que são as nossas cestas básicas. E nós, já, a propósito, falando da cesta básica, os nossos irmãos do Departamento Social estão pedindo leite em pó, né? O arroz, óleo, açúcar e macarrão. Ai, que bacana, né? Quem puder colaborar, muitos já estão colaborando, graças a Deus, e só assim nós estamos dando conta, né? Porque muita gente colabora conosco, e nós agradecemos a colaboração. Vamos lembrar que são 640 quilos de alimento por mês, né? E nós esperamos que todos possam ajudar, de alguma forma ou de outra, ok? Nós estamos também mostrando aqui um painel com os dois livros lançados pela nossa editora, pela GEV, né? Pelo Grupo GEV, que também é nossa editora, sobre o nosso irmão Mirabelli, que foi um grande médium, né, do Espiritismo Científico, de efeitos físicos. Quem quiser conhecer mais, está aí à disposição, já tem o volume 1 e tem o volume 2. Já está à disposição de todos aqueles que quiserem conhecer um pouco mais da vida desse grande médium, né, que estava à altura de todos os médiuns estrangeiros da época, tá? Muito bem. Vamos então nos preparar? Então eu convido a todos que esqueçam por alguns instantes os seus problemas, coloquem a sua mente e seu coração inteiramente nessa casa de oração, para que juntos nós possamos chegar até Deus, nosso Pai, Criador, e agradecer por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui todos reunidos, encarnados e desencarnados, nesse convívio, nesse enlace, unindo corações e mentes, formando o grande círculo de amor, acendendo essa chama do Evangelho de Jesus neste pontinho. E queremos, Pai, que a presença de Jesus entre nós se faça através da presença luminosa dos seus mensageiros da paz e da luz. Que eles nos intuam, estejam conosco, nos envolvendo, aliviando nossas tensões, nossas preocupações, nos trazendo um pouco de tranquilidade e paz. E que não nos falte, Senhor Jesus, o seu carinho e a sua luz para todos nós durante os trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, queridos. Hoje a palestra está a cargo da nossa querida irmã da Raquel. É que sabe qual é o nome que vem na minha cabeça? Rachel. Não, eu já estou ficando acostumada, viu, Caetano? Ei, Rachel, eu não veio em português, olha só que coisa isso, né? Nossa irmã Raquel, que vai falar hoje sobre os professores que nós temos na nossa caminhada, e às vezes não percebemos, né? Os nossos grandes mestres, nossos professores. Então, Raquel, vamos envolver Raquel, é muita luz e muita paz para que seja feliz na sua exposição, querida. Não, eu Rachel, sim, sem querer, sabe, gente? Sem querer me internacionalizaram, porque
Lá no meu trabalho, eu não sou. Se você chegar e perguntar quem é a Raquel, ninguém sabe. É verdade. E agora entrou uma outra Raquel, então ela ficou sendo a Raquel. Então ela é a Raquel. Eu sou a Rachel, então tudo bem. A Rachel, então ficou. Não tem problema. Deve ter algo aí, né, que eu desconheço, mas tudo bem. Gente, professores gratuitos. Nossa, que tema maravilhoso. Esse tema, ele foi extraído do livro O Evangelho por Emmanuel, que é um texto também baseado em Mateus, e também parte do texto foi inspirado em um trecho do Reformador. Então, nós vamos encontrar aí um paralelo. O texto fala sobre nós, espíritos encarnados, e nós, espíritos desencarnados. Tem algo em comum nessa questão. Tanto quando estamos utilizando uma vestimenta física ou não, nós estamos constantemente em aprendizado, trocando ensinamentos. Eu gosto muito, particularmente, de falar das leis naturais. E falar sobre a lei de sociedade é uma lei que vem de encontro a esse tema. Nós não vivemos sozinhos. Nós estamos situados num universo onde pensamentos se cruzam. Quando estamos encarnados, convivemos com aqueles com quem temos necessidade de conviver, e quando estamos desencarnados, nós convivemos com aqueles com quem nós temos afinidade, com quem nós temos afeição, com quem nós sentimos que a afinidade e a sintonia nos traz algo que compraz, é prazeroso. Isso tanto para aqueles espíritos que não têm tanta evolução, como para os evoluídos. Porque o espírito que não é tão conhecedor, aquele que nós chamamos de espíritos menos evoluídos, ele também tem lá suas afinidades, suas sintonias. Nós vemos por nós. Nós já estamos num patamar. Hoje eu ouvi uma frase que eu achei tão interessante de uma professora de filosofia, que ela falou assim, citando um fato ocorrido no ambiente de trabalho dela, com uma criatura, né, que não teve uma atitude assim tão feliz. Ela usou a seguinte colocação, eu achei muito interessante. É aquela criatura que acabou de descer da árvore, né? Então, quer dizer, aquela criatura que está deixando de ser primitiva, né? Já desceu da árvore e está começando a dar os seus primeiros passos no chão, no solo, por si própria, e adquirindo a individualidade e o livre-arbítrio. Achei interessante essa questão. Eu falei, eu vou adotar porque eu gostei. E onde será que nós nos situamos diante dessa comparação? Né? Estamos dando os primeiros passos. Então, nós trazemos em nós muito conhecimento já. Não podemos dizer que não. É que quando nós nos deparamos com a imensidão do infinito, que é esse universo, nós nos sentimos realmente pequenos e o quanto nós temos ainda que aprender. Mas nós já somos conhecedores de alguma coisa. Nós já sabemos, por exemplo, traçar um paralelo entre o que é certo e o que é errado. Nós podemos não saber como agir dessa forma, ou não termos a força suficiente para agirmos como sabemos que é o correto. Mas nós já sabemos diferenciar, sabemos discernir. Nós já temos em nós um grau de conhecimento que confere a uma moralidade, mesmo que seja na teoria. Nós sabemos. Isso é bom, isso é muito bom, porque quando nós agimos de forma equivocada, de forma não correta, aquilo que dói em nós, que se chama consciência, nos alerta de que não é assim que se faz. E isso faz com que nós ganhemos a motivação para fazermos de forma correta. Mas nós aprendemos isso de alguma forma. De alguma forma, nós chegamos a essa conclusão. Será que não foi através dos nossos professores gratuitos? Pode ser que sim. Apesar que há em nós
aquela questão. Enquanto não cala fundo em nosso íntimo, nós não mudamos. Nós podemos ouvir uma coisa 500, milhares de vezes, mas tem que calar fundo em algum momento da nossa trajetória para que haja a mudança em nós. É aquilo que nos toca. Então, em algum momento, aquilo que é necessário vai nos tocar para que possamos nos transformar. Por isso é que dentro da lei da sociedade, nós vivemos nessa troca constante. Por isso que nós vivemos dentro dela. Porque nós dependemos uns dos outros. Ao mesmo tempo que nós somos os professores, nós também somos os aprendizes. Então, essa troca onde nós compartilhamos informações e conhecimento, ela faz parte da nossa trajetória para o nosso progresso, para a nossa evolução. O texto, ele traça o paralelo no seguinte: nós, espíritos encarnados, vamos nos situar aqui, encarnados, espírito encarnado. Nós vivemos através de uma carência muito grande, onde tudo na nossa vida é uma permuta. Tudo nós trocamos. Nós vendemos tudo. Já paramos para perceber isso? Tudo é uma troca e uma venda. Nós vendemos as nossas habilidades, nossos conhecimentos, que através deles nós fazemos o quê? Nós nos tornamos profissionais. Profissional por quê? Porque através da nossa profissão, nós vamos angariar o sustento para o nosso corpo físico, para aqueles que dependem de nós. Então, nós praticamente vendemos um conhecimento que nós temos. Isso para não falar de outras questões as quais nós trocamos. Mas nós temos alguns exemplos que o texto nos traz. Nós vivemos através de valores que a vida nos oferece. É o livro que nos ensina que, de uma certa forma, ou nós adquirimos pela compra do livro, ou ele chega até nós através de outro. Não é? Quando nós trocamos um livro, ou então alguém que quer nos ofertar um conhecimento qualquer que obteve através de uma leitura, então nós somos carentes daquilo. Então nós adquirimos através dessa questão. Nós somos dependentes do supermercado, da farmácia, do banco, do meio de locomoção. Nós vendemos os nossos talentos profissionais para que possamos nos vestir, nos alimentar, comprarmos os nossos remédios, também até para nos locomover. Então, nós vivemos nessa luta constante, onde nós, consequentemente, nós temos instrutores competentes, não é? Nessa ou naquela matéria cultural, que engloba tudo isso que nós acabamos de falar, em que empregamos a nossa inteligência reclamando honorários justos, porque nós também não fazemos nada gratuitamente, por incrível que pareça. Nós trocamos. Pode parecer até assim ingênuo demais, mas nós fazemos isso. Não é? Nós fazemos. É tudo na base da troca. Está errado? Não, porque isso ocorre de forma natural. É a valorização, porque isso também traz para nós aprendizado constante. Porque dentro dessa trajetória e desse comportamento, dessas atitudes que são 24 horas do nosso dia como espíritos encarnados, que nós vamos também valorizando o outro e a nós próprios. Olha o quanto nós estamos aprendendo por aí. Quando nós começamos a mudar a nossa visão em relação a tudo aquilo que nós fazemos nessa vida física e também aquilo que nos fazem, nós vamos nos enriquecendo, nós vamos engrandecendo. Porque nós vamos perdendo aquela questão do eu sou mais do que o outro. Porque, por incrível que pareça, quando nós pensamos dessa forma, algo nos acontece, e isso é natural. Isso é natural, não precisa nem pedir para acontecer e nada faz com que isso não aconteça, porque isso é providencial. Naturalmente, nós acabamos
passando por determinadas situações para que possamos valorizar a dor do outro. Ou então a vida física, faz com que possamos enxergar aquilo que até o momento nós não estávamos valorizando. E essa é a nossa trajetória. Nós vamos vivendo dessa forma. É o constante aprendizado. Então, aqueles que nos cercam, nós costumamos reclamar, nós reclamamos. Nós somos queixosos, reclamamos muito dos nossos convívios. Isso é quase que 100% de nós fazemos isso. Então, é a dificuldade do convívio no meio profissional, a dificuldade que nós temos de conviver no meio familiar. Mas, se nós parássemos para pensar o quanto isso tudo é enriquecedor em termos de aprendizado, será que nós estamos naquele meio por um mero acaso? Foi um descuido da providência divina e nós caímos ali sem querer? Obviamente que não. É tudo providencial. Tudo faz parte do nosso comprometimento com a nossa existência. Então, nós adquirimos um corpo físico para que possamos ter determinadas experiências que irão fazer com que possamos aprender. E, através desse aprendizado, nós vamos valorizando aquilo que nós não valorizávamos até então. Nós vamos aprendendo, vamos resgatando, nós vamos passando por provas, e assim nós vamos crescendo. Mas isso depende particularmente de nós. Nós temos que enxergar isso. Ninguém vai fazer com que isso aconteça para nós de forma milagrosa, ou da noite para o dia. Nós somos espíritos, os seres inteligentes da criação do universo. Deus, nosso Pai, a tudo criou. Mas somente nós, espíritos, fomos dotados de uma inteligência que faz com que possamos usar a nossa razão para comandar o nosso livre-arbítrio e, consequentemente, o nosso sentimento, que passa a ser comandado de uma forma correta. Porque o sentimento também precisa ser comandado e caminhar de forma correta. Porque senão nos tornamos fantoches, joguetes daqueles mal intencionados. Então, por mais que nós sejamos aquelas criaturas sentimentais, de bons sentimentos, nós precisamos colocar a razão e o bom senso nesse sentimento para que ele seja usado de forma a beneficiar, não a nós somente, mas também aos outros. Então, se entrelaça, assim como diz Emmanuel, não é? Por isso que o texto está no Evangelho de Emmanuel, que diz o quê? Emmanuel, ele nos é aquele condutor do conhecimento pelo amor e pela sabedoria. Ele sempre traz os dois em seus textos. Mexe com o nosso sentimento, mas nos faz usar a razão. Então, isso é cristão, é tremendamente cristão. Jesus era assim. Jesus era, não, ele é. Ele age assim para conosco. E em todo o seu evangelho, nós vemos que nós temos que parar para pensar. Nossa, é tocante quando nós lemos, não é? Amar ao próximo como a si mesmo. É tocante, fala de amor, de amar. O coração bate forte, mas nós vamos parar para pensar, mas será que eu estou amando mesmo ao próximo como eu me amo? Não, então peraí. Então aí a gente já começa a parar para pensar. Que amor é esse que ele quer nos dizer? Mais adiante nós vamos falar daquele outro que intriga ainda mais. Né? Então, nós pagamos a cada dia a tudo aquilo que nós recebemos, principalmente os ensinamentos. Só que para que possamos aprender de uma forma mais correta e de uma forma mais simples, porque a vida é simples. Nós é que complicamos a vida. Com toda a nossa imperfeição, nós vamos trilhando caminhos que não eram para serem trilhados. E é onde nós erramos e sofremos. Agora, se nós agimos dentro dessa vida, né, com a inteligência, com a humildade, a diligência, a iniciativa, a coragem e a renúncia, não é fácil. Não é.
E nós estamos falando só da vida material, por enquanto, só da física. Que é dessa forma que nós temos que levá-la, para que ela nos conduza ao melhor. Não é? Porque um dia nós partiremos. E seria tão brando o sentimento íntimo partir de uma forma tão tranquila, sabendo que tudo isso foi feito, sabendo que nós agimos de acordo com aquilo que nós aprendemos e que o Pai espera de nós. Deve ser uma sensação única. Não é? Porque quando nós partimos com uma sensação mínima que seja de dívida, aquilo pesa, deve pesar, mesmo porque nós aqui, temos a certeza de que isso não vai ficar assim. Que de uma certa forma nós vamos ter que saldar aquele débito. Né? Nós sabemos que dentro da misericórdia divina, esse débito ele pode ser parcelado em inúmeras vezes, mas ele vai ser pago. Ele vai ser pago. Não é? Então, depende de cada um de nós. Dívida é algo muito individual. Inclusive, uma palavra deriva da outra. Ela é individual. Tá? Ninguém paga, dificilmente alguém paga dívida em conjunto. A dívida é única. Ela é única. Principalmente quando se fala de espírito, de criatura, de cada um de nós. Mas, quem são esses professores gratuitos, se até agora nós falamos em pagamento? É aquele que não nos cobra nada. Quem serão eles, né? Eu vou até ler alguns trechos que eu extraí do texto, que diz assim: há uma classe de orientadores que nos trazem gratuitamente os talentos da virtude. Bonito isso, mas vamos seguir adiante, olha aqui. Lecionam para conosco, nos ensinam a ter paciência, bondade, tolerância e perdão. Esses professores nos ensinam isso. Ajudam-nos no santuário da edificação da fé. Olha, e a vigilância. Parece muito teórico tudo isso, né? Só que nós fazemos isso diariamente através desses professores gratuitos. Amparam-nos à distância, ficam nos amparando, tendo contato conosco à distância, com a sua força. Nos ajudam na posição de alerta, no cumprimento dos nossos deveres. Faz com que meditemos em nossas necessidades mais íntimas. Nos suplicam a nossa melhoria íntima e faz com que aceitemos o desafio, fazendo com que perseveremos no bem. Quem serão esses professores? Nós podemos, ao ler assim, pensar, são anjos, são os nossos anjos protetores, que querem tudo isso de nós, que estão ali ao nosso lado, fazendo com que possamos crescer, sempre triunfantes. Não, companheiros. Qual não foi a surpresa, não é? Porque o texto ele tem esse tom poético, que fala tudo isso, onde nós já imaginamos esses professores gratuitos, até com asas, né, com aquelas plumas maravilhosas. Gente, os professores gratuitos são os nossos adversários. Olha a nossa responsabilidade. Vamos reler, então, tudo aquilo que nós dissemos até agora? Poxa, nossos adversários, mas eles fazem isso conosco? Fazem. Fazem e nem têm consciência disso. Eles nem têm consciência disso. Assim como nós também somos adversários de alguém, fazemos com que esse alguém, não é, se modifique, se atropele, se mexa de alguma forma, sem nós termos a consciência disso. É sem querer. Isso é a sabedoria da natureza. Olha como a natureza lida conosco, de forma com que aqueles a quem temos como adversários, até como inimigos, sejam
os prepulsores do nosso progresso, da nossa evolução. Porque através de uma inimizade ou de uma adversidade, nós vamos utilizar o quê? Paciência. Não é? Aquele engolir seco. Paciência é virtude, né, gente? Mas nós vamos treinar a tolerância, que já é alguma coisa. A bondade, o perdão. Mas nós podemos pensar assim, nossa, mas com essa pessoa eu vou usar de tudo isso? De forma alguma, imagina. Ela quer o pior para mim. Essa pessoa me detesta, ela me despreza. Como é que eu vou usar de tudo isso para com ela? Só que ela faz com que nós exercitamos isso em nós. Por quê? Porque nós adoramos desafios. Então, nós não queremos ficar como o adversário. Nós queremos ser melhores. Então, eu vou ser bonzinho. Já que ele está pensando tudo isso de mim, não, eu vou mostrar para ele como eu sou bom. Eu sou uma pessoa boa, que eu tolero, eu perdoo. Aí, isso, a princípio, pode não ser assim. Mas isso mexe com o nosso íntimo. E nós vamos buscando as ferramentas para a nossa melhoria, para não estarmos no mesmo patamar que aquele que nós consideramos o nosso adversário. Nós queremos ser superiores a ele. E isso faz com que nós comecemos a nos mexer para nos melhorarmos. Olha aí. Eles ajudam-nos no santuário da edificação da fé. Porque através de tudo aquilo que nós pensamos a respeito deles, ou de que nós pensamos, porque às vezes é uma ilusão nossa. Às vezes nós imaginamos que a diversidade do outro é bem maior do que na verdade é. Nós temos isso também, nós nos iludimos com isso. É aquela questão, vamos falar assim até de uma forma um tanto vulgar. A criatura não está nem aí para nós. Mas nós achamos que ela é a nossa adversária. Ou que ela não gosta de nós. A pessoa não gosta de mim, não é possível. Se ela gostasse, ela não faria isso comigo. Só que, na verdade, a pessoa, olha, não faz nem conscientemente. Mas nós assimilamos qualquer atitude e comportamento da pessoa em relação a nós de forma negativa. E nós vamos alimentando isso em nós, acreditando nisso. Só que em contrapartida, ela fala, ela pensa isso de mim? Pois ela vai ver só. Eu não sou isso, não. Não sou, não. Eu não vou deixar que ela pense dessa forma de mim. Ela vai ver o quanto eu sou boa, quanto eu sou superior. Aí, mediante uma atitude nossa, vamos dizer assim, benéfica, positiva, grandiosa, que seja, nós já vamos pensar, já vamos lembrar, olha, será que a pessoa viu que eu fiz isso? Ela viu que eu tive uma atitude boa? Gente, tá certo que isso não é correto, não é? Porque aquela questão da vaidade, quando nós fazemos algo de bom, ninguém precisa ver. Mas o que nós estamos querendo deixar bem claro é que a adversidade mexe com a nossa motivação a querer melhorar. Isso é que é o positivo. Isso é que é. Aí, quando nós realmente estivermos melhores, já subimos um degrauzinho, nós vamos ver quanto nós fomos tolos pensando dessa forma. Mas aí nós já melhoramos. Poxa, mas eu fui tolo. Perdi tempo pensando daquela forma. Mas aí nós já melhoramos mesmo. Aí que nós vamos até ajudar até o próprio adversário. Não é? Então, à distância, essa diversidade faz com que angariamos a força para a nossa própria melhoria. Estamos sempre em posição de alerta. Essa diversidade nos coloca em vigília, em alerta, porque nós estamos sempre esperando que aquela criatura vai fazer algo de mal para nós. Então, mesmo que ela não faça, mas qualquer coisa de ruim que chegue até nós já vamos estar alertas. Olha, embora às vezes nós pensemos de forma equivocada que foi aquela pessoa que desejou isso para nós. Não foi. Mas nós já estamos agindo com o policiamento e a vigilância, né, em decorrência do que nós estávamos admitindo como uma adversidade. E com isso a nossa melhoria íntima vai acontecendo, vai se instalando. Nós vamos aprendendo, porque nós adoramos o desafio. Aí nós vamos chegar aonde
quando nós dissemos lá que nós íamos citar uma outra frase de Jesus. Amai os vossos inimigos. A que ponto nós devemos estar da nossa melhoria íntima para amar o inimigo? Para nós é difícil pensar dessa forma. Quando nós realmente conseguirmos evoluir a ponto de não enxergar mais o adversário como nosso adversário. Quando nós enxergarmos que aquela criatura ainda não conhece determinados valores, aí nós vamos deixar de vibrar negativamente por ele, mas sim vibrar para que ele possa enxergar tudo aquilo que tem realmente valor, que seja verdadeiro, para que ele saia daquela situação. Ou então, nós vamos enxergar que ele já saiu dessa situação, nós é que não tínhamos saído até então. Porque não adianta culpar é o outro que é o ignorante, é o outro que é o inferior. Nós temos que enxergar a nossa inferioridade também. Será que o outro não evoluiu e eu é que fiquei para trás? Tem esse lado também. Então vamos começar olha a nossa vigilância. É aí que entra o policiamento, o autoconhecimento. Nós admitirmos o quanto nós temos ainda que aprender e o quanto já aprendemos. Para podermos sair dessa sintonia de adversidade. Parar com isso. Vamos entrar, sim, numa sintonia fraternal e não adversa. Aí sim, embora não sejamos iguais, né, cada indivíduo caminha por si, nós temos a questão da fraternidade, onde um dá a mão para o outro, para que cheguemos juntos ao mesmo lugar, ao mesmo patamar. Aí sim, seremos os professores e os aprendizes, não é? E o texto, ele se encerra com a seguinte frase. Amemos aqueles que nos contrariam, aproveitando a oportunidade do autoaperfeiçoamento. E sem o ônus do ouro e sem o sacrifício do suor, nada alcançaremos. E que seja, aliás, por intermédio deles, sublimes talentos espirituais para a nossa vida eterna. Enquanto nós tivermos aquelas convivências difíceis, porque ainda não aceitamos determinadas situações, nós vamos enfrentar esses professores gratuitos. Mas vamos tê-los como esses amigos condutores do nosso progresso. Sabe aquela questão? Existe algo até, é bem popular, de que o amigo, às vezes, não nos diz a verdade que precisamos ouvir. Mas o inimigo vai dizer. Então, vamos ficar abertos ao que ele possa nos dizer, para nos alertar para a nossa melhoria. Porque ele não vai ter medo de nos magoar, de nos ofender, ele vai dizer. Ele vai dizer. Então, vamos aproveitar, vamos abraçar o que ele tem a nos dizer para crescer através disso. É o verdadeiro, aliás, significado de oferecer a outra face. Eu levei a ofensa, a mágoa, mas eu estou pronto para ouvi-la novamente, porque foi um sinal, foi um alerta. É através dessa frase, é através disso que eu acabei de ouvir que eu vou aprender, que eu vou crescer. Porque quando nós passamos por uma situação dessa, vivenciamos uma situação dessa, qual é a nossa atitude? É revidar? Ou então nos fazermos de surdos para o que acabamos de ouvir, para ofender, ou então revidar de uma forma ainda mais rigorosa, e não paramos para pensar que estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. Mas é que a sociedade, entre aspas, nos taxaria de tolos e idiotas. Você é bobo, fica ouvindo e não faz nada. Só que não é bem assim.
Não é bem assim, não é? Até o impulsivo apóstolo Pedro fez com que Paulo, né, baixasse a guarda em relação aos fariseus, dizendo: Paulo, não é hora de revidar. É hora de parar para ouvir, senão colocaremos o cristianismo a perder. Então, olha aí, essa é uma grande lição para nós. Não, sem dar ouvido a esse tipo de comentários. Vamos pensar no nosso crescimento através daquilo que vem a calhar, que chega até nós. Não é? E benditos os professores gratuitos. Fica aí, lugar esse. Tem uma perguntinha. Tem. Vou colocar o óculos emprestado aqui. Vamos lá. Eu não fiz favor de esquecer o meu. Ah, tá bom. Vamos ver. Se for não. Muito bem. Vamos ver aqui. A pergunta é uma colocação do Lourenço. Ai, Lourenço, boa noite. E a Maria Muniz. Oi, Leia, boa noite. Estão te vendo, tá? Fazendo aqui boa noite. Um grande abraço a todos os presentes. Aí ele abre aspas e diz: somos seres espirituais vivendo uma experiência física e não seres físicos tendo uma experiência espiritual. Advém daí que estamos todos no mesmo barco, tanto encarnados como desencarnados. E como espíritos desenvolvemos, queiramos ou não, por força do progresso, qualidades próprias da nossa essência. Virtudes como sabedoria, inteligência, valores morais e experiências adquiridas. São as riquezas da qual Jesus falou, onde as traças e nem a ferrugem corroem, e nem os ladrões podem roubá-las. Podemos escolher por um tesouro que valha muito ou por um tesouro que nada valha. Você acredita que essa vivência é um primeiro passo ou já é o bastante para darmos aula? Oh. Lourenço, existe uma frase que diz assim: não somos tão pobres que não temos o que doar, e também não somos tão ricos que não temos o que receber. Então, isso se constitui na permanente troca de conhecimento e de experiências entre nós. Principalmente nós, espíritos terrenos. Mesmo os desencarnados que convivem entre nós estão nessa trajetória e estão nessa troca. Então, isso é extraordinário, é maravilhoso, porque nós nunca estamos sozinhos. Estamos sempre dentro dessa ebulição que faz a nossa convivência. Né? E é bem interessante, você nos chama sempre atenção para isso, Lourenço, e nós te agradecemos. Nós não somos um compartimento físico que abriga um espírito. Somos um espírito que temporariamente fazemos uso de um corpo físico, de uma veste física. Quando nós tivermos a real vivência dentro disso, muita coisa vai mudar. Muita coisa muda, porque nós vivemos como espíritos encarnados. Nós não vivemos como espíritos em sua plenitude, que passa por um momento encarnado. Isso muda tudo. Isso muda tudo, porque nós temos ciclos. E um dos nossos ciclos é esta encarnação, que vivemos hoje. Alguém quer fazer pergunta para Raquel? Colocar alguma coisa? Fique à vontade. O Lourenço nos faz pensar, né, Jurandir? Essa é a grande proposta, né? E realmente, às vezes, aqueles a quem a gente não tem muita simpatia, dá ali uma oportunidade de aprendizado. Nossa, é mudar a visão, mudar o foco. Ah, o Silvinho. Vamos lá, Silvio. Não, quando você vai falando, a gente sabe, isso é extremamente verdadeiro, né? Vou dizer assim, os adversários, as pessoas, os inimigos, né? O inimigo é muito forte. É forte, não é? É forte, é forte. Alguns adversários. Adversários. Inimigos, alguns até possuem. Né? Graças a Deus, nós estamos
estão escondidos. Os meus, graças aos adversários, talvez. Alguns, porque dá a impressão que nós só temos que aprender através das adversidades. Então isso soa, assim, muito contundente. Eu acho que nós podemos também aprender através da suavidade do exemplo, tá? Porque seria uma maneira mais Deveria fácil. ser. Quando a gente considera assim, que uma pessoa não tenha tantos adversários, ou pelo menos considere que não os tenha tantos, que saem inimigos, então como é que veio o nosso aprendizado? Também veio através do amor, Sim. através do exemplo dos nossos pais, né, do carinho dos amigos à nossa volta, do nosso caminho. Será que isso é suave para alguns? É só privilégio para alguns? Ou a gente pode aprender também de uma maneira um pouco mais suave? E não precisa ser tão contundente assim. Não precisa. Os nossos professores podem ser professores, mestres, através dos seus exemplos. Não precisam ser necessariamente inimigos. Isso Que mesmo. nos obrigue a ter que caminhar aos tapas e bofetões. Né? Não é? Não, é só uma colocação. Não, mas é verdade, né, Silvio? Porque entra aquela questão, aonde é que está escrito que nós temos que aprender através da dor? De forma alguma. De forma alguma. Nós deveríamos aprender através do amor. É muito mais fácil. É muito mais fácil, é muito mais simples. Mas onde é que nós nos deparamos com a dor? É através do mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, consequentemente, porque isso não vai acontecer de repente, é a consequência desse mau uso da nossa razão, do nosso sentimento que não foi, não é, tão divino, assim, tão sublime, que fez com que cometêssemos alguns equívocos, alguns enganos, erramos. E através desses erros, aqueles que estavam envolvidos na situação, talvez se sentiram incomodados e não ficaram numa situação muito confortável perante nós. É a partir daí que nós, infelizmente, adquirimos a adversidade e a inimizade. Quando nós não cedemos, de alguma forma, a essa situação, o sofrimento perdura. Mas isso não é natural, isso não faz parte da natureza do espírito. Não tem que ser assim, de forma alguma. Né? Como o Silvio colocou, de forma alguma. É aquela questão, a dor, ela virá, mas o sofrimento, ele é opcional. Como é que será que nós vamos sofrer? Isso vai de cada um. Não é? Está ali, às vezes, uma situação dolorosa, mas a criatura passa por ela com uma vitória, com uma dignidade, enquanto situações nem tão dolorosas assim, para a criatura é um martírio que se transforma numa eternidade. Então, isso é a visão individual. Isso é o de cada um. Agora, nós vamos ter algo em nossa mente, em nosso íntimo. Não é para ser assim. Não é. Deus não quer isso de nós, de forma alguma. Por isso nos deu todas as oportunidades, todo o aprendizado que está aí. Está aí na vida, na natureza. Nós é que tornamos as coisas mais difíceis. É hora de mudar a visão. Quando a situação está caminhando para esse lado, vamos parar para pensar. Olha a razão entrando aí. Vamos ver, o que está errado? Não é para ser. Claro. Todo mundo quer ouvir. Ele falou sobre a gente poder crescer através do amor. Sim. Cada já tem um amor, mas eu acho que a gente cresce uma redoma. Então, a gente precisa ter um pouco de adversidade, de dificuldade para enfrentar o mundo. Então, isso vai muito da nossa forma de encarar e de ser. De encarar a vida e de ser. Porque, principalmente nós, mulheres, que é muito difícil. Eu vejo a minha geração. Afinal de contas, eu vivi os anos 70. Sim, vivemos. Eu vivia numa redoma. Era Entendi. protegida pelo pai, pela mãe, eu trabalhava em escola, no dia só de mulheres. A partir do momento que eu tive que enfrentar um mundo um pouco maior, é difícil. Sim, é difícil. Tem que ter, eu acho que tem que ter aquela carga da família, de segurança, mas a gente tem que ter as dificuldades no caminho para se tornar mais forte. É.
Sim, né, eu entendi o ponto de vista que você quis dizer. Torna a gente mais forte. Sim, sim. A gente, como bom, vou colocar aqui o seguinte, o peixe, a minha meta é ser, não ter. Então eu tenho sempre a fé e acreditar. Então isso me tornou sempre muito frágil. Uhum. Emoção, a flor da pele. Então, para enfrentar as dificuldades, eu acho que a gente tem que ter adversidade. Para a gente poder crescer, senão a gente não cresce. Aí você me faz pegar do seguinte ponto. A dificuldade como a motivação para o crescimento. Não é? Não que ela seja necessária, mas ela pode ser a base, a bola mestra. Entendeu? Porque isso vai existir. Em um momento qualquer da vida do espírito, isso vai existir. Isso vai existir. O que não podemos é deixar que isso se perpetue, que seja sempre assim. Mas em algum momento ele existiu. Em algum momento ainda pode existir. Porque não somos fortes em tudo. Temos as nossas fraquezas. E essas fraquezas, também chamadas dificuldade, é que faz com que nós crescemos. E através delas. Porque aquilo que é o nosso ponto forte, esse já está fortificado. Esse nós já trabalhamos em cima dele. Agora, aquele ponto fraco, que é a dificuldade, que é o que nos motiva a enfrentar a vida para que nós possamos vencer. Porque nós somos assim. Nós somos desafiados e queremos vencer o desafio. Isso faz parte da natureza. Somos assim, para podermos crescer e chegar lá. Para que nós não nos estendamos muito, só para que nós possamos fazer aí uma comparação, vejamos o mundo animal. O mundo animal, o próprio animal, cada um dentro de sua classe, não é? Ele tem que enfrentar tantas adversidades da própria natureza para ele poder crescer. Não é? Temos lá a lagarta do casulo, a águia para poder evoluir, enfim, todos os animais. Né, os filhotes para poderem caminhar sozinhos, sem a mãe. Então, isso faz parte da natureza. Assim somos nós. Então, obviamente, somos criados para termos, através do esteio, do amor, do carinho, todo o conhecimento que Deus espera de nós para podermos crescer. Mas os reveses acontecem. Né, algo acontece e faz com que nós possamos nos mexer, sabe? Sair do lugar comum, sair da comodidade. Sempre algo vai fazer isso acontecer com a gente, não é? Ainda na linha da comparação, né? A gente não faz um bom marinheiro em águas calmas. Exatamente. Ele vai provar que ele é bom marinheiro através da fúria do mar. É, bem lembrado, Ayrton. Nós somos assim. Não é? Enquanto está tudo calmo, está tudo tranquilo, é fácil, né? É aquilo que nós costumamos dizer. É muito fácil sermos cristãos e espíritas dentro da casa espírita. Lá fora é que está a nossa prova. Não é? Não, sabe, como eu falei, da impressão que eu tive a felicidade, talvez, de buscar muito menos em certas, mas no exemplo do amor. Mas só para ser a minha maior mestra, e talvez de todos nós, é a dor, viu? A minha maior mestra é a dor. É a dor, só para vocês saberem. Não é só a sua, Vou pensar não, que eu sou Silvio. bonzinho aqui. Não, não. Eu tive uma vida de... A minha mestra hoje, e mais do que nunca, é a dor. É a Obrigado. dor. Não, mas é verdade. que nós temos antes da encarnação. A gente não pode esquecer isso. Os comprometimentos. Cumprir aquilo que foi determinado, não, ou foi mostrado para nós, ou não. Não é? Vai depender de nós. Como é que nós vamos sofrer mediante tudo isso que não era tão feliz? Ah, sim. Principalmente os professores gratuitos. Ele fala através da dor, mas a gente acredita assim, a dor às vezes é necessária para a gente poder crescer. Mas como você falou no começo, a gente já é um espírito encaminhado pelas verdades do mundo. Né? E não. Então a gente tem que ter essa fé. E a fé nos direciona para passarmos por todas as
Não, exatamente. Esse é o opcional. É isso mesmo. Gente, tá ótimo, né, Caetano? Tá tudo bem, mas, gente, domingo, dia 5, eu faço essa palestra também, né? Então... Obrigado, Raquel. Ai, gente, obrigada aí. Uma boa semana para todos. Obrigado. Muito bem, queridos, está vendo? Isso é importante, a gente está aqui debatendo as coisas, nossa, né? Espírito, isso é importante. Vamos então, já que recebemos tanto, né? Nesse momento de descontração, os nossos irmãos espirituais cuidaram de todos os nossos problemas mentais, emocionais e mesmo físicos. Vamos então agradecer em forma de vibrações de amor e de paz em favor de todos os nossos irmãos de humanidade, que onde quer que estejam, possam receber as vibrações que daqui emanamos em direção ao Pai de amor e bondade, que distribua para todos, em forma de bênçãos, as nossas melhores energias, Pai. Queremos pedir por todos os nossos irmãos que sofrem expiações e provas as mais acerbas, e onde quer que eles encontrem, que eles possam receber o carinho, o amparo e a atenção dos nossos amigos do plano espiritual superior, que são os prepostos de Deus, nosso Pai. Vamos então perdoar os nossos inimigos, vibrar em favor daqueles que não nos querem bem, que nos perseguem, que nos caluniam. Vamos pedir ao Pai uma oportunidade de um dia nos entendermos como irmãos que somos. Vamos pedir e vibrar por todos os nossos irmãos que ainda sofrem nos umbrais ou perambulam pela crosta, no vale dos suicidas, que sabemos, Pai, que a Tua misericórdia alcança todos eles, que a Tua luz chega a todos eles, mas nem todos percebem. Pedimos, Pai, pelos inimigos da paz, aqueles que combatem a luz do Evangelho, aqueles que tentam, de alguma forma, atrapalhar a difusão do Evangelho de Jesus no seio desta humanidade. Que eles um dia entendam que a luz vai prevalecer. Mas também, Pai, pedimos proteção e amparo por todos aqueles que divulgam e ampliam a luz do Evangelho em nossa alma e no seio do nosso povo e do nosso mundo. Que eles sejam fortalecidos cada vez mais, Pai. Pedimos pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, que são irmãos que caminham conosco, dividem conosco a luta da vida, que nos oferece um ombro amigo, uma palavra, um aconchego. Abençoa-os, Pai, a todos os nossos amigos, nossos parentes, bem como aqueles que já retornaram à pátria espiritual e que de lá, temos certeza, continuam vibrando em nossa direção votos de carinho, de progresso e de alegria. Que possamos nos abraçar nesses instantes, um abraço fraterno em Jesus. Vibremos por todas as casas espíritas, por todas as filosofias que tentam tirar o homem da ignorância de si mesmo. E pedimos, Pai, em favor do nosso lar, esse cantinho sagrado que nós construímos aqui, nesta dimensão física, para o nosso conforto. Que ela seja o nosso cantinho de paz, de oração, para todos nós que lá habitamos, bem como para os nossos irmãos do plano superior em seus trabalhos aqui na crosta. Vibremos por essa casa de caridade que nos oferece esse teto amigo, que nos ampara e que nos permite esses momentos de reflexão, juntamente com a assessoria dos nossos irmãos superiores. E por fim, vamos pedir por nós mesmos, para que possamos seguir firme nesse caminho do entendimento, do conhecimento, do esclarecimento, para que possamos governar cada vez mais os nossos passos, com mais consciência, com mais consistência. E que o Pai nos ilumine e nos abençoe nessa tarefa, hoje e sempre, que assim seja. E assim nós já vamos agradecendo aos irmãos que nos acompanharam nos trabalhos desta noite, ao Jesus, o nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe, e a Deus, nosso Pai. Agradecemos, queridos irmãos, por mais essa oportunidade e por todas as bênçãos que recebemos nesta noite, hoje e sempre, que assim seja. E agora, aqueles que vão receber o passe, permaneçam em silêncio, com a certeza de que vão receber tudo o que vieram buscar nesta casa nesta noite, que assim seja, meu Pai. Graças a Deus, uma boa noite a todos, que tenham
Uma boa semana.